O cara, como eu falei, o cara é muito bom. Muito bom. Então, como eu falei, esse aqui é a galera de inteligência e modelagem web. Foi um curso que eu dei. Inclusive, eu tenho que dar o trabalho dessa galera, porque eu ainda não escrevi o trabalho deles. Foi um curso que eu bati a Web 3.0 do Tim Berners-Lee com essa Web 3.0 que a gente está indo, né? Como eu falei, para quem não estava na aula passada, ou para quem não se importa, né? 4 são os termos que são fundamentais em blockchain. O livro razão compartilhado, que a gente vai chamar de ledger, né? Privacidade, as transações elas têm que ser privadas em certo nível. É uma computação evidencial, então eu tenho que ter uma prova desse conceito. E os contratos inteligentes são uma base de código sobre o qual isso é construído. Esses são os 4 conceitos. Se você não decorou nada da minha aula, se a aula passada você estava em coma intelectual, se você estava aqui, mas é depois do almoço, grava isso aqui. Porque isso é base fundamental de tudo que vai vir depois. Né? A gente comentou, né, sobre o quê? Que o blockchain ele nasce em 2008 com o projeto de Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto que se transformou no unicórnio da internet. Ele é tipo o Banksy da computação. Né? Ou seja, ele existe, mas ninguém sabe quem é, com todas as teorias mais bizarras já associadas ao Satoshi Nakamoto. Né? Ontem eu vi que ele é um reptiliano, então assim, não está entre as mais críveis, mas eu já ouvi que o Satoshi Nakamoto era o Linus Torvalds, porque o blockchain é muito parecido com o Git na natureza descentralizada, então faz muito sentido que seja o Linus Torvalds. Já ouvi que era o Putin, né, porque esse é um ataque contra a economia americana, a questão da Bitcoin. Né? Eu já ouvi que era o Elon Musk, porque toda a disrupção do mundo só pode vir do Elon Musk. Né? Aí, se fosse o Elon Musk, ele ia fazer Dogecoin. Tá tranquilo. Né? Mas nasce o Bitcoin, que é uma da primeira geração de blockchain, onde a regra de negócio está junto com a cadeia de blocos. A gente vai ver que isso evolui, a gente falou sobre 6 tipos de cadeias, né? Onde hoje em dia as cadeias não Bitcoin e não voltadas para criptomoedas é onde tem a maior parte do interesse. Pode falar. Você acha que o Satoshi Nakamoto diz quem ele é, você acha que ganharia um prêmio Turing? Você acha que é vago? Cara, assim, o prêmio Turing é que nem o Nobel, né, cara? Ele... Os pares. Não só os pares, mas assim, demora muito para ser um prêmio Turing. Por exemplo, o Tim Berners-Lee, ele ganhou um prêmio Turing em 2016, se não me engano. Ou 2014, uma coisa assim. 20 anos depois. 30 anos depois. Então, o prêmio Turing é uma realização sobre algo que você fez na sua carreira. É bem possível que há uns 20 anos a gente descobre o Satoshi Nakamoto. E computação é uma área que eu gosto muito no sentido de como a gente é aberto. Isso é uma coisa que eu digo para todo mundo. Eu falei hoje na aula que eu estava dando sobre ética computacional, né, que é o seguinte: o que faz um cientista um cientista? Quando você se torna um cientista? Quando você se expõe à revisão por pares. A ciência são 2 aspectos: aplicar um método científico sobre um problema e se expor à revisão por pares. A opinião da ciência é o consenso da comunidade científica, de todo mundo que se expõe à revisão por pares. E eu vou falar até o último dia da minha vida, porque, na verdade, eu tive um colega brilhante, um cara de segurança brilhante, que tinha várias contribuições na área de segurança, e ele era muito very crazy das ideias, coisa de dar cavalo de pau de moto na chuva. Exatamente. É isso. Caralho, foi isso que ele falou. E assim, tipo assim, quando ele cair, se arrebentar todo, tá cheio de pontos, cheio de cicatriz, porque, né? Cavalo de pau na chuva bêbado não é exatamente o top 3 ideias brilhantes da humanidade, né? Mas ele é um cara brilhante de segurança, trabalhou em Nextel, trabalhou em várias empresas fora do país com segurança, mas ele nunca terminou a graduação. Segurança na computação, segurança corporal mesmo. Não, assim... Mas ele teve, assim, nunca terminou a computação, mas, pô, eu gostaria de contribuir, eu leio esses papers de segurança e eu gosto, e, assim, eu sei como melhorar. Só que, assim, eu nunca escrevi nada, eu falei, por que você não escreve nada? Porque eu não tenho doutorado, eu falei, não preciso de doutorado.
E isso parece que não é um conhecimento comum das pessoas, né? Então, na verdade, assim, a ciência é muito mais democrática que, por exemplo, concurso público. Né? Se você é bom, se você publica, isso não é um impeditivo. Se você tem como contribuir, você sabe como contribuir, não é um impeditivo. O conhecimento hoje está ali para vocês, em qualquer lugar do mundo. Tem inclusive no GitHub um currículo de computação mapeado em cursos do Coursera. Tem Free Code Camp. Não, Free Code Camp e Free Code Camp são cursos, né, fechados. Eles fizeram agora o currículo? Tem algumas trilhas até. Então, assim, essas são coisas muito legais. Então, assim, eu acho que o Satoshi Nakamoto, daqui a uns 20 anos, poderia ser, a gente descobre quem é e patati patatá, e a gente nem precisa descobrir, a gente pode dar pro Satoshi Nakamoto. Inclusive, essa é uma forma tipo o Bensky, né? Assim, né? Hã? Assim, daqui a 20 anos eu vou aproveitar que eu deixei alguma coisa escondida, né, em todo o projeto que eu fiz e vou destruir a economia global. Não, é o Putin recebendo várias. Como americanos. Né? Assim, mas, gente, assim, eu me lembro que um dos argumentos contra a blockchain é o seguinte, mas vocês não sabem quem controla as blockchains? Porque eu conheço quem são os CEOs dos bancos, né? Eu sei quem é a galera que está tomando as decisões. Sei sim, é por isso que em 2008 deu tudo certo, né? A gente não está sofrendo com isso até hoje. Né? Então, por exemplo, assim, e esses são movimentos que vocês têm que se proteger. Né? Então, assim, coisas, por exemplo, de inteligência financeira, diversificação de investimentos, são coisas que a gente não fala com vocês aqui no Brasil, né? Tipo assim, a gente fala, mas é coach, né? Tipo assim, investe em fundos imobiliários, né? Porque isso vai dar certinho, galera. Né? E aí eu mostrei esse elemento aqui, que era os casos onde você poderia usar o blockchain e os casos que não faz sentido você usar o blockchain. E a gente viu o seguinte, se você não vai usar um banco de dados, não use blockchain. Não faz sentido, né? Mas se você, tipo assim, precisa, né? Se as transações elas são públicas, elas têm um conjunto de regras, essas transações têm conflitos de interesses, você não tem um terceiro... Pega o caso do cartão de crédito. Por que o cartão de crédito não é blockchain? Porque o cartão de crédito você tem um elemento que quer comprar, o que quer vender, eles têm interesses conflitantes, mas o cartão de crédito ele serve como árbitro. Ele é o arbitrador dessa operação. Aqui não, aqui eu estou dizendo, não tem um árbitro. O árbitro é a própria infraestrutura. É a descentralização dessa infraestrutura. Tá? Então isso é muito... Isso, pode falar. Você fala de contratos inteligentes, privacidade, naquele outro slide, mas como é que você tem uma transação pública e ao mesmo tempo... É só não te dar a chave pública. E aí você tem que quebrar uma chave criptográfica de algumas dezenas de dígitos. E aí você não vai quebrar mais nem a porrada. Aqui, assim, o que é interessante sobre a abordagem do Nakamoto, do blockchain, de para onde isso evoluiu, eu não estou usando nada que não existisse antes. Eu só estou combinando isso de uma forma esperta. E aí vem um macete. Se você é malandro, você está ouvindo isso aqui, você vai captar. Né? É porque de uma turma de 100, 10 pegam. Se conselho fosse bom, a gente vendia como consultoria. Né? Às vezes um mestrado nada mais é do que você olhar um monte de coisas que já existem e combina elas de uma forma esperta. Isso é inovação bastante. Um doutorado é inovação em relação a um problema, mas às vezes um mestrado pode ser uma inovação em função de um método. Mas eu achava muito importante que você tivesse uma disciplina na graduação de metodologia de pesquisa científica. Porque tem... Eletivos, por Flávio. Não, obrigatórios, né? Isso é muito importante para vocês terem, entendeu? Tem algumas coisas que eu acho que vocês, independente do que vocês vão fazer na vida, vocês não poderiam. Cálculo 1 para todos os cursos vocês deveriam ter. Porque ensina a pensar pensamento matemático. Estatística, para você aprender o método científico. Não tem método científico se você não pode demonstrar, né, um teste de hipótese. Metodologia científica, independente se você vai fazer ciência ou não, você tem que saber avaliar esse negócio. Filosofia da ciência. Você tem que saber que bodega é essa, né? E qual é o seu impacto ético em relação à sociedade. Isso aqui é uma discussão ética que a gente de computação não faz. Sabe por quê? Porque a gente não está nem aí. E isso não é bom bastante. Porque se a gente não discute, quem vai discutir é quem entende porra nenhuma disso aqui. Fui num evento de blockchain do BNDES. A galera das finanças do BNDES já assim tava, blockchain, uma revolução.
governo descentralizado. Vamos fazer, como é que era? Vamos fazer o livro caixa do BNDES. Eu falei, como assim o livro caixa do BNDES? Não faz nem sentido essa frase. Mas aconteceu. Governo descentralizado de um banco público. Não, o governo centralizado de um banco público, né? Mas tudo bem, né? Então, assim, o Bitcoin, ele fala de dinheiro eletrônico. O Bitcoin, ele parte do princípio da escassez, que o número de coins é finito. Totalmente peer-to-peer, armazenável, recompensando pelo esforço. Aquela questão que a gente falou de proof of work, né? Balizar o esforço pelo processamento. Mas isso foi uma ideia inicial, porque isso, quando veio, se vocês buscarem o post original do Satoshi Nakamoto, é uma prova de conceito. Não foi feito para isso. Mas a gente fez. Que louco. E aí gera algumas coisas, como eu falei para vocês. Tem a galera, quando você não paga por eletricidade, né? Isso acontece. Então tem um trabalho meu com o professor Daniel Sabac do BCC. O Sabac é um cara brilhante, tá? O cara, assim, realmente ele é fora de série. Não sei se vocês conhecem o Daniel, ele foi aluno do Raton, mas o Daniel é um cara, assim, diferenciado. Ele realmente é diferenciado. Né? Então, assim, eu sou, tipo assim, eu sou isso, né? Seja isso, o que quer que isso seja. Então, assim, eu trabalhar com o Daniel é um jogo de gato e rato constante, né? Porque a gente tem personalidades muito distintas. Eu sou esporrento, o Daniel é mais tímido. O Daniel, tipo assim, é muito da discussão, então vamos fazer. Então, a gente casa bem trabalhando junto. Então, a gente dá machine learning juntos, que é muito legal, aprendizado estatístico juntos e estatística computacional. E a gente trabalha muito com essa questão de blockchain e segurança, base de CVE, como capturar, a gente tem alguns projetos interessantes. E o Daniel é um cara, assim, excepcional, né? Tipo assim, da forma como trabalhar o trabalho dele. Né? E a gente estava trabalhando um trabalho muito interessante, que é o seguinte, um cara que atacou o FRJ. Eu já contei isso pra vocês, né? Que o cara, mas vocês dois não sabem, que os caras botaram um minerador num laboratório do FRJ. Em 10 máquinas de letras. Então é uma ideia, cara. Então, quando eu trabalhei em INEA, teve uma época que os servidores, todos os computadores do prédio estavam hiper, impossivelmente lentos. E aí, tipo, sei lá, 2 meses depois, chega a fofoca lá do pessoal da TI e o que acontece? O governo não pagou a firewall do Proderj e supostamente os russos estavam minerando Bitcoin nos computadores do INEA. Os chineses já estão minerando Os russos? Esse Putin. E aí, o problema do Bitcoin é o problema do consenso bizantino. Então eu falo assim, é muito interessante, porque quando a gente sobe isso aqui, a gente está falando de criptografia, a gente está falando de sistemas distribuídos, né? Então vocês lembram do processo geral? É a primeira coisa que tem lá no livro Sistemas Distribuídos que eles fizeram com o Raton, vocês tiveram que aprender, né? Porque não é uma marca como é isso aqui, né? Então vocês tiveram aqui, não, vocês estão aqui, é só passeio, né? Lá no lado vocês tiveram que aprender a sério. Né? Então, isso aqui, né, é o problema geral do consenso bizantino. Só que o consenso bizantino total parte do pressuposto que isso é um grafo totalmente conectado. Qual é a complexidade de fazer um circuito num grafo totalmente conectado? Com muitos nós. O de n elevado a n. Na melhor das hipóteses. É claro que tem aqueles circuitos, mas os circuitos mais, né, mas numa implementação ruim, o de n elevado a n, o que quer dizer o seguinte, não dá. Então, o que a gente viu que tem outras abordagens de fazer isso aqui, tá? E aí começaram a surgir alguns conceitos muito interessantes, só que assim, gente, eu gostei da ideia do Bitcoin, mas eu não quero usar consenso para o proof of work, né? Surgiram vários elementos de consenso proprietário, né? Tem uma galera trabalhando fortemente nisso aqui, inclusive eu acho isso muito legal para quem gosta de sistemas distribuídos. Isso quer dizer? Que eu vou substituir o proof of work por alguma outra coisa. Sim, eu vou trocar a forma que eu faço consenso, né? Porque, na verdade, qual é o consenso do proof of work? Todo mundo processa, todo mundo chega ao mesmo resultado, troca entre todo mundo, isso vai dar certo. Ou seja, brutalidade por brutalidade, mais brutalidade, sem brutalidade, brutalidade mais brutalidade. Ou seja, a um ponto que hoje você minera criptomoeda no mundo real, isso consome mais energia que a Dinamarca. Tá certo que a Dinamarca tem 12 pessoas, mas não é isso por causa disso, né? Eleição de líderes, né? Funcionar como o Skype funcionava, não sei se vocês têm noção de como o Skype funcionava, mas o Skype ele não era 100% distribuído.
você se logava centralizado e a troca de tráfego era distribuída. Inclusive, em 2006, né, era moda odiar a Microsoft em 2006. Era onda, né? Era a galera do Linux aqui na universidade, a gente era onda odiar a Microsoft. Então, assim, quando vieram os engenheiros da Microsoft em 2006 aqui na universidade, não, eu era um dos odiadores, tá? Continuo sendo. Não, eu ia falar, pra mim não passou essa. Essa moda não passou. Não, pra mim continuou, gente. Mas, assim, naquela época era mais forte. Então, quando vieram os engenheiros da Microsoft, a galera realmente é muito boa, porque o Windows é um software complexo, né? A gente tem que dar o braço a torcer, é um problema difícil. Vieram falando sobre o SIP Messenger da Microsoft, que era um cliente do MSN, versus o Skype, todo mundo metendo o pau na Microsoft. Burros pra caralho, não sabem programar, né? O Skype é centralizado, vocês fazem isso centralizado. E aí eles deram uma aula de classe e elegância, porque provavelmente eles estavam acostumados a apanhar aqui no escola, né? E falaram o seguinte, olha, a gente faz centralizado por um motivo. Porque se o Skype, que na época era a empresa da moda naquela ocasião, é utilizado por 2 terroristas para combinar um ataque terrorista, malditos terroristas. Se o SIP Messenger é utilizado por 2 terroristas para combinar um ataque terrorista, lembrando, 2006, 2001 está logo ali, maldita Microsoft. E aí que foi uma aula do impacto da tecnologia na sociedade para mim, porque eu vi assim, caraca, olha como é que a reputação da empresa influencia na decisão tecnológica. Se você não está ciente disso, você faz tecnologia com tecnologia, você é burro, né? Cláudio, me senti ofendido, foda-se, né? É pra se sentir mesmo porque você tá fazendo merda, né? Gente, né? É isso. Se você esquece que se a tecnologia está aplicada numa sociedade ao seu redor e o impacto disso, vocês acham que IA está bombando, a automação hoje está bombando, isso aqui está bombando, porque nós queremos dar as mãos e cantar Kumbaya e sociedade livre que não precisa do ser humano trabalhar? Porra nenhuma! É porque a gente está em declínio populacional. Você acha que isso aqui é para você poder manter a economia, sem ter gente trabalhando para isso. E se você acha que qualquer coisa diferente disso, você está sendo trouxa. Em 2013, eu acho que os Estados Unidos teve um relatório americano, é o seguinte, o único jeito do americano médio competir com o chinês é diminuindo o padrão de vida e diminuindo o valor do dólar. Tirando isso, não dá. Se você pega o dólar para o real, o salário mínimo em real é R$1.200. O americano é entre $1.400 e $1.500. Na paridade do real para o dólar, do 1 para 1, beleza, o poder de compra é alto. Hoje está 1 para 5. Mas isso torna o americano caro. O chinês é barato, o brasileiro é barato. Esse é o motivo de porque a nossa indústria nunca precisou evoluir. A gente é tão barato que compensa o custo. O que os Estados Unidos chegaram à conclusão em 2013, galera? Não estou falando nada. Semana passada o Biden falou, né? Chegaram à conclusão que o jeito mais barato de você competir com a China é você não pagando ninguém. Olha que parada maluca. É você não pagando ninguém. E é isso que movimenta essas coisas. Porque se você não paga ninguém, e aqui você tem interesses conflitantes dentro de uma cadeia produtiva, eu preciso de uma prova de fazer essa cadeia produtiva aqui, que essa troca de informações em tempo real existe sem precisar de uma pessoa olhando. Como é isso se você contar com inteligente? É isso. É por isso que a gente faz essas coisas. Não se iludam. A nossa tecnologia nasce de uma necessidade de mercado. De uma necessidade dentro dessa sociedade que a gente está inserido. Se vocês não pensarem nisso antes de pensarem na tecnologia, vocês vão perder. Pode falar. A China é uma potência também em acne? A China é hoje o principal ponto da pesquisa de IA no mundo, mais que os Estados Unidos e a Europa. A gente só não gosta de dizer isso em voz alta. E por que nesse sentido? Hã? Se for os Estados Unidos era porque nossa população, não porque a China foca tanto nisso. Para poder combater os Estados Unidos. Agora, qual é a diferença da China? Ele tem 10 milhões de doutores. É isso. 10 milhões de doutores. Vamos sentar esse número? No estado do Rio de Janeiro, quer dizer, mais do que o estado são 16 milhões de pessoas, né? Mais do que a cidade do Rio de Janeiro, que tem 9.263.477 por essa manhã de pessoas, né? Porque o babaca que vê essa bosta sou eu, né? Mais do que só de pessoas com doutorado. E onde é que você acha que eles estão botando doutorado para isso? STEM. Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Por quê? Porque isso gera produto. É o maior parque industrial do mundo. Se o Brasil é o celeiro do mundo, isso é uma fábrica. E agora, se você pensa isso no contexto de BRICS, por que isso é importante? Porque vocês estão inseridos nesse contexto. Brasil, celeiro do mundo. China, fábrica do mundo. Índia, grande produtor de
é o estoque do mundo e grande produtor de mão de obra, né? Rússia, energia. África do Sul, capital financeiro. Canberra, um dos maiores centros financeiros do sul, do hemisfério sul. Pronto, esse é o BRICS. Mais de metade da população mundial. Essa brincadeira que vocês estão brincando. Se a gente ignora isso dentro desse contexto, vocês estão brincando de cursinho. Não é esse o papel da universidade. Vocês pensarem nesse problema aqui dentro desse negócio. E esses aqui são todos conceitos. Aprendizado federado. Já falei com vocês 300 vezes. Quem fez IoT comigo, eu falei sobre aprendizado federado. É nisso aqui que isso aqui vai estar. Porque o contrato pode ser um contrato baseado em A. A gente discutiu sobre o caso, né? Por que seria bizarro você ter o Código Judicial brasileiro colocado numa chain? Qual é o papel do juiz, da humanização? E hoje de manhã eu conversava sobre isso com uma turma que era de humanidade. Então, assim, gente, todo o processo péssimo do ser humano começa com a desumanização do ser humano. Holocausto, escravidão, traumas religiosos, né? E aí eu sempre falo, né? Tipo assim, até as religiões que a gente normalmente associa à paz interior, como o budismo e o hinduísmo, mataram gente para burro. Aí só não chega aqui, né? Isso a Globo não conta. Mas isso faz parte de um processo civilizatório, né? A gente vive em civilizações diferentes. Não. A colonização de desumanização? Não. Isso é a nossa visão da nossa civilização. São 6 civilizações hoje no mundo moderno. A gente estuda pouco sociologia, a gente estuda pouco filosofia, a gente acha que não serve para nada. A gente de tecnologia chegou à conclusão, a gente ganha muito dinheiro e isso é o bastante. Não é. Então hoje vocês têm um problema de mundo. É claro que isso também pode ser uma oportunidade de dinheiro, tá, gente? Tá? Então, a gente viu que o bloco não era mais do que uma soma de transações essas que estão numa hash. Por que eu estou numa hash? Para obter integridade da minha solicitação, elas são criptografadas para eu poder ter controle de acesso, ou seja, a blockchain nada mais é do que um e-mail externo. Essa soma de hashes criptográficas é que vai dar para mim a minha cadeia. Então, 6 modelos de criptomoedas. A primeira é o Bitcoin moeda com Bitcoin blockchain, ou seja, criptomoeda com um blockchain tradicional, criptomoeda sem ser o blockchain original, não criptomoeda, mas usando o blockchain, ou seja, isso hoje já é permitido, onde eu mais coloco energia. Não ser criptomoeda e não ser blockchain, que é o Ethereum, por exemplo, que é o que a gente vai ver na aula que vem sobre o curso. Consenso sem blockchain, o Hyperledger, é coisa para a empresa, o IBM coloca muito energia aqui. E o blockchain neutro, que são abordagens diferenciadas. E usam isso, na verdade, híbrido com outras abordagens. São 6 modelos emergentes, os 6 dão muito dinheiro hoje. A gente tem o caso do Luna, né? Que o Luna deixou de existir, né? Seu deixou de existir, mas assim, eu tenho um Luninha ali guardadinho para quando ele voltar, porque criptomoedas sempre oscilam bastante em termos de valor. Criptomoedas hoje estão gerando muito dinheiro, gente. Só que é renda variável. E eu tenho uma galera que está, como eu vou dizer isso? Lavando é muito dinheiro, isso mesmo. Jogando para o dinheiro para fora do país, né? Então, isso aqui é a minha visão de como as coisas estão funcionando, né? Hoje tem um hype muito grande associado à blockchain que serve para tudo. E eu estou dizendo, para tudo não, para muitas coisas, mas para muito pouco, né? Então, blockchain, inteligência artificial, você joga isso. Hoje é a palavra da moda das startups. A minha startup faz blockchain, inteligência artificial, meu Deus, para quê? Eu não faço ideia, mas, né? Hype é uma coisa interessante, né? Até o Nubank hoje já está trabalhando com criptoativos. E é irado, assim, acho que eles deviam mesmo, né? O cenário de fintechs hoje e o Rio de Janeiro é hoje a capital brasileira das criptomoedas. Onde você tem mais empresas trabalhando com criptoativos. Sério? PUC, né, galera? PUC. Ipanema é o berço das fintechs do Cariocas. Por quê? Porque a galera sai da PUC, que é um outro tipo de mentalidade que a gente não tem aqui e que eu acho que é benéfico. Eu acho que a gente tem que trocar mais. Tá? A gente aqui está num blasé muito, somos fodas e somos mesmo, né? Sem nenhum tipo de falsa modéstia. Mas eu acho que você tem sempre que buscar o a mais, né? Porque senão você fica para trás. O que você pode fazer para melhorar? Hoje é onde você tem maior, você saber criptoativos, criptomoedas, escrever uma NFT, escrever um contrato inteligente, tem um baita ganho salarial. Não precisa, e tudo que eu estou falando aqui, gente, eu quero que vocês não acreditem em mim.
Vocês querem que chegue em casa, você está rezando lá para Papai do Céu e diz: Papai do Céu, o Miceli é um filho da puta? Provavelmente. Então assim, então eu não vou acreditar em nada, eu vou verificar isso aqui na internet. Verifica. Não me acredita em mim. Tudo que eu estou falando aqui são links. Chega em casa e olha de novo. Vê isso. Vocês vão ver várias oportunidades disso surgindo. Né? Então a ideia do bloco é muito parecida com o que vocês viram em sistemas distribuídos. Eu tenho uma transação, o bloco é uma única transação, o que eu vou guardar dentro da minha cadeia é essa soma dessas transações. Eu tenho um ente A, um ente B, um ente C e eu guardo uma transação. Essa transação aqui a gente conhece a regra, porque um banco nada mais é do que somas e subtrações e de vez em quando uns produtos, né? Principalmente quando você está no negativo. Mas aí... Mas como eu tenho um contrato inteligente, essa regra passa a ser um código-fonte, que vai ser executado pelo programa. Então a gente começou a discutir sobre qual era a melhor forma de fazer isso aqui. E a gente viu que essa transação é uma computação tradicional e a organização aqui era Merkle-Tree. E uma forma de a gente pensar Merkle-Tree era o que a gente falava sobre notação polonesa reversa, né? Ou seja, como a sua calculadora carrega. Então assim, se eu tenho aqui 5 mais 3, as folhas são os valores e as operações são os nós da minha árvore. Dada a soma das operações, eu chego até o nó da árvore. Então esse percurso é feito porque isso diminui a complexidade ciclomática. A soma desses elementos a gente chama de Merkle-Tree. Ou seja, olha que maravilhoso esse mundo da blockchain. Se você é um cara de gráficos e quer ganhar dinheiro, pá! Se você é um cara de criptografia e quer ganhar dinheiro, pá! Se você é um cara de sistemas distribuídos e você quer ganhar dinheiro, pá! Se você é um cara de programação e você quer ganhar dinheiro, pá! Se você é um cara de IoT, deu ruim? Não! Hoje, blockchain é uma das formas que a gente tem de pensar a geração de dados, porque tudo isso é um sistema interligado. Se eu falo em Big Data, eu falo em IoT. O grande gerador de dados na próxima década é IoT. Não tem como fugir disso. Por que de onde vai tirar os dados? Porque eu não quero alguém coletando. Diga. É onde os artigos hoje viram em fogo para poder garantir a segurança com relação aos dados que se comunicam de IoT. E aí eu falo assim, se é Proof of Work, vai funcionar para IoT? Quem já fez IoT comigo? Agora todo mundo se esconde, né, seus cabras safados? Quero fazer no mestrado. Parei. Vocês estão ferrados, porque eu vou bater como se não houvesse amanhã. Já chamei uma empresa que vai dar palestra para vocês na segunda-feira e o trabalho final do curso é um trabalho de turma, que a gente vai apresentar numa feira lá em São Paulo. Aqui. Dia 27. Não, vai ser remoto o começo. Vai remoto, né? De O começo é 27 vai ser remoto, né? Não, 27 é presencial. Ah, tem que ser remoto. Mas Não. a inscrição é assim. 27 é presencial, porque o cara vai dar uma palestra. Aí as outras 3 semanas são assíncronas, onde vocês vão entrar em contato com alguns vídeos e materiais de leitura e com algumas empresas que vão entrar em contato com vocês. Eu estou replicando a mesma experiência que eu tive no Vacathon, dentro da turma de IoT. E no final você gera um projeto e gera um artigo. Então você já sai daqui da disciplina com um artigo escrito, porque vocês vão fazer junto comigo esta bosta, para nenhum desgraçado, entendeu? Primeiro autor vai ser sorteado. O meu autor é Deus, cara. O meu autor... Gente, assim, o meu autor é Deus. Vou botar assim, Jesus, né? Herol. Herol, cara. Diga. Sobre esse ponto de eu tô querendo me inscrever na disciplina, mas pelo signo não dá, porque eu tô com risco desse horário. Vem, depois a gente dá um jeito. Dá pra dar um jeito. Vem, depois a gente dá um jeito. Conversa, sim, vem, depois a gente dá um jeito. Nem que eu siga... Gente, olha só. Quem quer fazer IoT e não quer se inscrever... Eu ia perguntar esse nome, mas ó. Mas assim, já que tá gravando, a gente coloca assim pra vocês... E quer fazer depois, mas não pode se inscrever porque tá batendo horário. E eu já tô dizendo assim, essas 3 semanas assíncronas são assíncronas porque eu sei que é o final do período de vocês, tá? E porque eu vou estar afastado, então não adianta eu também brigar por isso. Então é uma matéria de teste. Eu tô dando nesse formato dessa primeira vez. Se der certo, ótimo. Se não der certo, ótimo também. É aprendizado para todo mundo. Mas é justamente para a gente pensar esses novos conceitos. Porque quais são os pontos da disciplina que eu quero ter? Conceitos fundamentais, mas eu sempre achei que o AT eu estava dando muito protocolar, como se fosse um curso de redes. Não é o que eu quero fazer mais, apesar de eu achar muito importante,
Mas eu quero falar de Edge AI, eu quero falar de Time Machine Learning, eu quero falar de blockchain para HT, eu quero falar de desafios em roteamento, eu quero falar de coisas que eu acho interessantes. Porque senão, gente, a matéria fica chata para mim. E uma matéria de graduação, por que o professor não gosta da matéria de graduação? Porque é pra você botar o pé no freio, né? Intelectualmente, você não está pensando a sério. Quando você diz, tipo assim, usar IoT pra esse caso do blockchain, o que eu tinha pensado? Tipo assim, porque você contou a história lá do consultório dentista, eu tinha pensado assim, naquele momento. Não, aquela história, assim, eu vou só fazer um adendo. Fato número 1, o PEU vai ser instalado semana que vem. Então ele vai estar rodando lá na Faculdade de Odontologia. Quem quiser participar da instalação é muito bem-vindo, tá? Para ver o sistema funcionando, rodando lá dentro. 2, o PEU, há uma discussão sobre se ele deveria ser ou não uma chain. Cada vez mais tempo que eu passo dentro do serviço público, eu tenho certeza que deveria ser. Originalmente eu fiz porque fiz. Mas hoje eu tenho certeza que existe um conflito de interesses entre todos esses entes e que a arbitragem não é justa se ela não for independente. Não, deu tela azul aqui, Fabio. Aí, enquanto você contou a história, eu pensei assim, na minha cabeça, tipo assim, foi porque depois que eu atinei e falei assim, deve ter um sistema de login. Só que na hora eu achei que fosse algum sensor, sabe? Tipo assim, e quando, porque era um ambiente fechado, né? Uma sala, eu pensei assim, instalar um leitor de um sensor de tag, pegava, tipo assim, e a tag do professor, o professor tá aqui, então marquei. Tipo, ali a tag, isso seria totalmente factível, a sim. relação entre IoT e... Na verdade, é justamente isso. Imagina o seguinte, digamos que uma coisa que o Cláudio gosta, café. Ele produz o grão, ele faz a torra, ele ensaca, ele distribui. Ele é um mercado. Ele comprou 50 toneladas de café. É razoável? O extra, o açaí não, o açaí vai comprar 50 toneladas, mas ele vai comprar 50 toneladas e ele é o extra. Tá? Se for o pão de açúcar, são só 5 para ele colocar 3 vezes mais. Né? Comprou 50 toneladas. Se ele comprou 50 toneladas, ele deu dinheiro quando ele recebeu ou é um contrato? Para ele sacar 50 toneladas, ele sabe que ele tem uma perda de 5% durante a ensacagem. Então, digamos assim, que ele vai ter que ter, vamos botar em 55 toneladas. Não que 55 seja 5%, mas vocês entenderam a ideia, né, galera? Para ele vender 55 toneladas, sabendo que ele faz o moer e torra, ele tem que saber que ele tem que ter, por exemplo, 60 toneladas. Então, vai comprar 60 toneladas de café. Para ele plantar e entregar 60 toneladas no meio do transporte, ele sabe que tem uma perda de quase 20%. Então ele vai ter que prover por volta de umas 80 toneladas. Ou seja, olha que interessante, dos 80 que ele produz, isso é legítimo, tá? Isso é uma das coisas que a gente trabalha dentro da cadeia produtiva alimentícia, 30 é jogado fora só nesse processo produtivo. Isso quer dizer que a gente não sabe fazer isso tudo, a gente não sabe fazer alimento, que é burro, né? Como sociedade. Não a gente individualmente, mas como sociedade. Deu uma geada. Dá para ele cumprir o contrato? Ele vai dizer isso no momento que deu a geada? Não vai, pô. Mas nem fudendo, ele vai comprar da Jamaica. Ele vai comprar pilão, misturar com o que ele tem para vender, ele vai dar o jeito dele. É isso que ele comprou? É isso que você comprou? Agora como é que eu provo? Mas tá certo, se ninguém fala. E agora se o consumidor final olhar e falar assim, tá diferente. Tá verde esse café, que louco, né? É da semana passada. E assim, tem algumas coisas que, assim, tem umas regras muito interessantes sobre consumo de alimentos que até permite fazer esse tipo de coisa, tá? Pegar café vencido, misturar com café novo, para você poder mandar. Porque sabe que numa determinada porcentagem não faz tão mal assim para a saúde. Café, por definição, faz mal à saúde, tá, gente? É por isso que eu vou morrer de morte natural aos 43. E aí Mas, né? Mas ele não tem nenhuma caloria. Nenhuma caloria. Não, o resto que veio aqui foi do chocolate, então. É sério? Não, gente, eu acho justo. E açúcar que coloca? Não, mas você tá falando do café, do café. Café não tem caloria. Então, olha só isso aqui. Então, esse processo de em tempo real, ele poder checar se ele vai ter esse espaço,
Porque assim, ele tem, assim, e o que eu falo que é o problema da Saraiva versus a Amazon. A Amazon vende um e-book, isso é um registro em um banco de dados. A Saraiva vende um livro, ela ganha o dinheiro e o espaço de volta. Ele, para vender café, não tem e-café, né? Que aí é deboche com a minha existência. Talvez no metaverso tenha. Existe hoje um estudo de sensores para o paladar e para o olfato. Mas eu já acho que é um pouco para você fingir que está comendo e sentir os cheiros através de um metaverso. Matrix, galera. A gente quer Matrix, né? Então assim, imagina você poder comer o seu alimento favorito, sentir o gosto todos os dias, sem que você jamais precise engordar por isso. E nossa, isso ia ser ótimo com criança, né? Aquelas crianças que não tomam remédio. Falam assim, toma aqui seu remédio. Com alguns sensores de chocolate, taca remédio na criança. A criança não quer isso. Mas isso tem implicações filosóficas, mas não é nesse curso, vamos deixar isso para um outro curso. Mas, então, esse processo dele poder medir isso em tempo real, isso é isso ele sabe, no momento que teve plagiado, então provavelmente por um modelo estatístico, ele vai perder a produção e que, portanto, isso afeta a produção dele, sem precisar passar por todos eles. Isso pode, porque o contrato ele pode se auto-atualizar em função disso, em função da perda. De forma que ele tem uma compensação, porque ele tem um risco associado muito grande, mas todo mundo na cadeia produtiva tem. O que ele agora pode associar, comprar de um outro produtor para compensar essa perda. Mas e o primeiro? A pessoa que... Pode ter um seguro associado a isso. É para isso que tem seguradora. Normalmente isso é um problema de segurança no estoque dele. Então é o mercado financeiro protege o produtor. Exatamente, isso. Então, assim, é uma forma diferente de você pensar a produção. E isso permite o seguinte, se você sabe que isso vai acontecer, você pode customizar. A indústria 4.0 é uma indústria de customização sem você perder desempenho financeiro. É isso. Não tem nada a ver com amor ao próximo, não tem nada a ver com automatização, não tem nada a ver com nada disso. É você poder diminuir o impacto ambiental, porque isso gera custo, mantendo a economia ligada, sem você precisar de uma pessoa tomando conta disso. Por que a gente faz economia de escala? Porque produzir é muito caro, por causa de toda a cadeia produtiva. Se eu posso automatizar essa cadeia produtiva, produzir deixa de ser um problema. Por exemplo, tem um trabalho que a gente está fazendo, está trabalhando com a Universidade de Brest, que é trabalhando com Transformer. É muito legal. Né? É um robô mecânico auto-reconfigurado baseado em IA. Então, na verdade, ele é um UAV que se auto-reconfigura em tempo real para um robô de terra, para que ele possa migrar em diferentes situações. Né? É um Transformer. Chamar ele de Optimus Prime. Né? Baseado em mecânica e IA aplicada em mecânica. Né? Mas esse tipo de operação pode surgir, porque o robô pode ter que precisar... Eu preciso poder validar as informações. Pega o seguinte, você é um auditor fiscal, você quer saber se o robô ele cumpriu a ação dele ao entrar num prédio em chama, um robô bombeiro. Como é que eu garanto, né? Qual é o problema do carro autônomo? É quem eu culpo. O carro autônomo já é melhor do que qualquer motorista não, né? Vamos pegar o Schumacher, né? Não pegar eu ia falar Fittipaldi, mas isso não é nem a minha época, muito bom com vocês. Porque vocês não têm um brasileiro minimamente digno, né? Vocês viram o Rubinho? O Rubinho parece estar na 2012, vai. O Dudu tinha 10 anos. 2008. 2008 tinha 6. Tá bom, Felipe Massa, Rubinho, ok, beleza. São pilotos dignos, você concorda? Disputavam segundos, terceiros, ganhavam de vez em quando, é legal, bacana. Assim, provavelmente o carro autônomo é pior do que esses caras, mas melhor do que o Cláudio, com certeza. Então, assim, nesse aspecto médio, ok, mas como é que eu provo de quem é a culpa nesse caso? A blockchain é esse tipo de aplicação. Né? Então, as transações elas mudam ao longo dos blocos, porque eu quero realmente mostrar que houve, então eu tenho um registro imutável por causa da hash criptográfica, que na verdade não é que ele seja imutável, é que como ele é baseado em consenso, e eu consigo verificar a integridade, se alguém fizer uma zoeira, eu consigo trabalhar. Qual é o problema do consenso? Que é a grande crítica que se faz às chains baseadas em consenso hoje. Ataque de 51%. Se a maioria já é contaminada, você perde esse negócio todo. Então tem uma corrente na internet de gente que é totalmente contra as criptomoedas e o blockchain, então é o seguinte, a gente não sabe o que ele está dominando e tal, vai que ele já tem 51% de todas as coins. A China tem fazenda de
Jace. A China tem fazendas, não sei lá o que. Exatamente. Tem essa preocupação. Existe essa preocupação. Mas, gente, essa é uma discussão política. É que nem quando, assim, aí eu vou lá no passado, né? O confisco da poupança do Collor. Acontece. Aconteceu. Mas confiscou a poupança da galera. Pergunta se o Sarney estava com problema de dinheiro. Se o ACM, que na época era vivo, tinha problema de dinheiro. Então, essas são as questões, assim. Como você se torna resiliente num caso de transição política extrema? Pode falar. Inclusive, um dia eu devia dar uma matéria sobre isso, né? Sobre computação aplicada a casos extremos. Desastre, guerra, experiência do que a gente foi tendo ao longo dos anos. Tudo, né? Eu tenho muito medo de uma disciplina dessa. Tenho muito medo de uma disciplina dessa. Não, você sabe que eu tô contando o que você saiba falar sobre isso, porque meu trabalho é prever casos extremos. Tudo bem, vamos, segue o baile. Hoje tem um problema de energia, né? Mas ele tá intrínseco à parte da Mercosul, ou ele tá mais na parte de... É uma prova boa. A Mercosul, inclusive, é melhor, porque se a gente fizesse isso em termos de uma hash pura, era muito pior. Porque você tem que percorrer uma hash ou percorrer uma árvore, qual que é pior? Em termos de complexidade ciclomática. Vocês viram em estrutura de dados. No que a hash é boa? Inserção e acesso. Tá? Só que você tem que decifrar para você poder fazer essa inserção e esse acesso. No momento que isso é o grande custo, você inserir numa árvore na hash não é problema. Mas percorrer isso para todos, isso passa a ser um problema. Então isso aí não é trivial, não. Vocês deram uma olhada no Bitcoin Miner, como eu falei para vocês darem uma olhada na Amazon? Hã? Então, a questão é que toda a chain é replicada em cada um dos usuários. Fala, mas eu vou ter isso na minha máquina? Não, mas os mineradores têm. Então, na prática, a gente está comprando um vale que quem tem essa chain replicada é o minerador. E, na verdade, o que o minerador faz é justamente esse papel, né, de transposição de valores. Só que é uma moeda que tem uma flutuação muito alta. Né, e muito rápida, né? Mas se você parar para pensar, aí eu digo para vocês a mesma coisa. Pega o rublo. E rublo é uma tradução muito escrota, né, cara? Nossa. O rublo teve o mesmo tipo de queda que teve a blockchain. E aí a gente viu que existem níveis sobre isso aqui. O primeiro nível é a encriptação, a integridade através das listas encadeadas de hash, o proof of work, que é eu verificar as hashes formadas, né, a partir da cifragem, né, para cada um dos blocos, os contratos inteligentes, que são as regras que acontecem dentro dessas árvores, e esses contratos estão aqui fazendo a verificação dentro de uma Merkle Tree. Então eu estou processando dados de forma distribuída. E é isso que eu faço. Contrato inteligente, várias linguagens. O que a gente vai usar no curso é a Solidity. Por quê? Porque é a melhor e a mais amplamente utilizada. Tá? Então, aqui essas discussões sobre contratos inteligentes, inclusive ou cidades inteligentes, estão muito baseadas nisso aqui. O curso de OT é baseado nessa questão do IGOV, porque é nisso que a gente vai fazer a disputa, né? Eu gosto de competição, tá, gente? Gente, Cláudio, vamos dar as mãos do caralho, eu quero competir, né? Não tenho essa, não. Então, assim, basicamente a gente vai participar de um negócio desse porque é importante vocês darem a cara a tapa e passar pelo escrutínio, né? Tanto acadêmico quanto da indústria. Então é importante vocês verem que o mundo tem oportunidades aí para vocês, né? E o papel do pesquisador não é só na academia. Aqui no Brasil a gente conta essa mentira que você faz mestrado, doutorado e vai ficar aqui dando aula. Não só. Não só. Então aqui tem a modelagem do seu processo de validação, o contrato propriamente dito, e o contrato é código, vocês vão ver isso aqui, que isso aqui é muito baseado no C, né? Muito parecido, a gente vai construir um contrato com vocês. Cláudio, ao terminar o curso, eu vou ser um exímio blockchain developer? Gente, é claro que não. Mas vocês vão ver um exemplo simples usando ou o Truffle ou o Ether.js, tá? Provavelmente o Truffle, porque o Truffle é o que eu sei fazer melhor, e o Ether.js eu vou ter que estudar durante o final de semana. Mas o Truffle é bom bastante. Né? A cadeia propriamente dita é a aplicação da infraestrutura. Ou seja, quero ser hoje uma empresa de blockchain. O que eu preciso fazer? Depende. Eu vou ser uma software house de DEX, a gente vai falar um pouquinho mais sobre DEX agora.
eu não preciso de muita coisa. Quero ser um minerador, eu preciso de muita coisa, porque isso se baseia em duas coisas. Custo elétrico aqui no Brasil é muito caro. Falei para vocês, eu fui lá no Canadá fazer esse curso e fui visitar uma mineradora lá em Montreal. Gente, é uma outra brincadeira. O custo elétrico em Montreal é muito... Montreal não, Quebec, né, que era ao redor de Montreal, é muito baixo e lá é frio. Eles usam refrigeração passiva usando um ambiente como isso. É uma parada que eu nunca tinha visto. Agora, o que a gente aqui no Brasil tem de vantagem? Tem rio aqui? Tem mar aqui? Qual outra coisa que tem? Tem sol. A gente talvez pudesse trabalhar nessa direção. E vento, para compensar o custo da energia. Será que compensa? Eu não sei. Isso seria um estudo muito legal. Isso seria um estudo de otimização muito legal. Será que compensa ser um Bitcoin miner no Brasil com custo de energia? Ou qual é o custo de energia que justificaria você um Bitcoin miner? Antigamente, no começo desse negócio, tinha uma galera que tinha um sítio em Petrópolis com nascente, e aí botava um geradorzinho no sítio e minerava usando Raspberry Pi. Hoje em dia isso é criança que faz isso, né? É só pelo amor ao próximo, não faz isso a sério para ganhar dinheiro. Hoje em dia os caras que querem fazer isso a sério para ganhar dinheiro, eles roubam, né? Colocam na universidade pública, bando de canalha safado. Mas isso surgiu uma discussão super interessante que a gente levou ao procurador da UFRJ. Se a UFRJ ela compra cotas de energia, será que eu posso minerar até o limite da cota? E esse dinheiro ficar com a universidade? Não, compensa que o custo é zero, você já pagou a cota. Aí outro trabalho de utilização para ir gastando durante o mês sem estourar a cota. Exatamente. Mas de qualquer forma você vai não vai gastar infraestrutura física. Bom, só infraestrutura física, perfeito. Isso Aí, porque eu tava pensando assim, eu tava até vendo com essa ideia, gente. Só até com essa ideia de voltar no laboratório de PET, sacanagem. Eu não pago energia. Não. É, Gisele, você não paga. Eu não vou minerar no meu computador também, porque eu não acho que fica gastando no meu computador pra isso. Aí eu falei assim, mas será que eu vou conseguir pagar o preço da estrutura que eu usar pra minerar com o dinheiro que eu ganhar na mineração? Essa é a discussão. Essa é um dos custos que tem que entrar. Os mineradores, eles trocam de minerador de 3 em 3 meses. Vocês vão comprar na Amazon mineradores usados. Eles trocam de 3 em 3 meses. Então vamos seguir aqui, porque senão, assim, eu estou só passando por coisas que a gente já comentou. A gente falou sobre hardware dedicado, então tem coisas como Intel SGX, que é super importante. Eu vou pedir para vocês terem uma aula assíncrona sobre Intel SGX, marcar uma palestra com vocês. Tem infraestrutura de rede, é claro que é necessário, gente, porque na verdade aí você deixa de pensar a rede como componente lógico, mas a rede como componente de distribuição não é muito diferente do que a gente faz hoje no caso da Amazon, né? E os nossos mecanismos de consenso estão aqui rodando. Então isso aqui a gente já passou, né? Isso aqui é uma crypto wallet. E isso aqui eu adoro XKCD, tá, gente? Porque eu sou nerd bastante para entender o que está acontecendo ali. Então isso aqui é a grande verdade. No filme, né? O seu racudo, né? Vou roubar a sua criptocarteira que está no teu computador. Agora, por exemplo, eu sei que vocês têm uma carteira de criptomoeda de dinheiro, eu vou pegar uma tela e dar no teu dedo para você me dizer qual é a sua criptomoeda, que é muito mais fácil. É assim que funciona no mundo real. Né? Eu pego e te cubro de porrada, te torturo até que você me diga. É por isso que tem sequestro relâmpago. Tá? Porque se fosse fácil invadir o aplicativo do Banco do Brasil, a UFRJ tinha menos dinheiro ainda. Né? Mas aqui é por isso que as pessoas sequestram, porque o medo da dor física funciona de forma mais efetiva. Isso aqui é uma crypto wallet, né? Ela é feita anti-fogo, anti-destruição. Algumas delas aguentam ataques nucleares, tem que entender por quê. Mas assim, aguenta. Isso aqui é a sua chave hash marcada numa tua identificação marcada nisso aqui para estar em senha. Né? Eu não sei se eu contei para vocês, isso foi para alguma outra turma de um colega, contei, foi com certeza aqui, de um colega meu, né, que tinha um escritório de advocacia, pegou fogo. Se ele tivesse uma cripto dessa, ele não perderia ativos dele de cripto. Né? Não estou dizendo que ele perdeu porque eu não sei, mas estou dizendo aqui, só dando o mesmo tipo de exemplo. Né? Ignorou tudo que eu falei até agora, entrou em coma, está pensando, elucubrando sobre o código infinito. Guarda isso aqui. O Bob gera e manda uma chave pública. Qual tipo de criptografia trabalha com chave pública e privada? Assimétrica, RSA, mesma coisa do teu cartão de crédito. Ali se tem uma transação usando esse endereço é o quê? A soma da chave
com a identificação do Bob, uma hash criptográfica por si só, manda a nova transação com esse cara para a rede, a transação é feita em um broadcast através do Gossip, vocês viram no curso de rede, a transação é incluída num bloco da tua chain, o Bob pode verificar a transação, agora ele pode assinar essa nova transação. Ou seja, na verdade, um propaga, o outro aceita. E todo mundo que está vendo vai ver, vai poder aceitar. Se o Bob e a Alice aceitarem, acabou, essa transação está validada. Isso é a venda de um ativo. Blockchain é a venda de ativos, seja qual for o ativo. É isso que garante o NFT. A gente vai ver um pouquinho mais sobre NFT, porque eu trouxe uma palestra sobre NFT também. Então aqui é a diferença do Proof of Work para o Proof of Stake. Então esse Block Geeks é um canal, é um blog, né? Muito legal, né? Então, o Proof of Work vai ser um requerimento que vai definir o custo computacional chamado mineração. A recompensa é dada para o primeiro minerador, ou seja, essa é uma competição, e é por isso que isso é uma corrida armamentista, é por isso que eles trocam de mineradores de 3 meses, porque ganha quem consegue minerar primeiro. Então, isso é uma competição. Então, por isso que eu estou dizendo que, na verdade, eu estou balizando o blockchain em termos do custo elétrico. É claro que o blockchain tem uma tendência a aumentar. Se mantém o interesse, cada vez mais gente minerando, aumenta o custo elétrico, então isso que vai coordenar. E é por isso que é difícil de prever. Porque se você deixa de ter interesse numa transação, diminui o custo elétrico por definição. Então, porque vai ter menos gente minerando. Quanto mais mineradores, maior o custo do blockchain. Quanto menos mineradores, menor o custo do blockchain. Ai, que bosta! Mas é um interesse coletivo. Esse é o problema do interesse coletivo. Ele tem que funcionar. Você vai ao banheiro pegar água? Então você pega 2. O Proof of Stake é diferente. Eu hoje acredito numa abordagem mais parecida com o Proof of Stake. Né? O criador do novo bloco é escolhido de uma forma determinística, né? Dependendo, né, dos recursos que ele tem. No sistema do Proof of Stake, né? Por isso que DPoS é Distributed Proof of Stake. Não tem uma recompensa do bloco, então o minerador não tem, o minerador ele vai cobrar justamente para fazer uma determinada operação. E, na verdade, o que acontece é o seguinte, a única coisa que o minerador faz, ele funciona como cartão de crédito distribuído. Ele é um validador da informação, então é como se eu estivesse botando, não sei o que parece legal. Como é que ele vai fazer isso? Através de uma hash criptográfica? Não. Através de algum outro conjunto de informações que vai definir essa operação. Como posicionamento geográfico, hora da transação, valor, origem, pode falar. O que eu ia fazer ele validar? Geografia, origem, alguma pequena chave, uma troca. Né? Eu não estou dizendo de escolher ele como validador. Falando de qual algoritmo que ele vai fazer. Tem vários. Vou escolher alguma coisa nesse sentido. Primeira geração dos blockchains são só moedas. Todas essas aqui são moedas que surgiram. Inclusive tem uma nação espacial chamada de Asgard, que existe um projeto hoje da galera que quer morar fora, que tem inclusive uma criptomoeda que é a moeda oficial desse país espacial. É muita maconha estragada, né? Nossa senhora. Né? Diga. Hã? A primeira ali. É. Mas o que eles fizeram? Só fizeram uma cripto. Blockchains descentralizadas, né, aplicações construídas em cima de um contrato inteligente, que é onde hoje a gente está dando dinheiro, que é o EtherTweet. O EtherTweet é um Twitter centralizado em blockchain e, portanto, ele seria verificável, ou seja, nada de fake news aqui. Né? O Gnosis, que é um sistema de mercado e de seguros baseado em criptoativos, né? Uma distribuição de tokens, caridade, e o próprio Ethereum, que é uma plataforma. E a gente está migrando hoje para a nossa terceira geração, que são aplicações pervasivas, aí essa IoT com blockchain, qualquer coisa em qualquer lugar, como blockchain health. Imagina você poder, uma das maiores críticas que a gente faz aos sistemas médicos hoje é o seguinte, o corporativismo do sistema médico. Né? Muita gente diz que os sistemas, o Conselho Regional de Medicina, Arquitetura e Urbanismo, todos eles votam entre si de forma
a proteger seus associados, né? Dessa forma que não seria um sistema aberto, com regras muito bem definidas sobre o que foi feito. E é basicamente nisso aqui que a gente baseia o prontuário eletrônico unificado, a mesma ideia. Vote Watcher, que é votação, sistema de votação transparente distribuído, ou seja, eleições, né? Devam ficar certas, tá ok? E registro de imóveis, isso aqui já funciona em Honduras, registro de imóveis distribuído e venda de diamantes, né? Não tem nada mais bizarro do mundo do que venda de diamantes, não sei se vocês sabem, mas tipo 80% do mercado de venda de diamantes no mundo hoje é ilegal, até porque eles roubam da África descaradamente. E essas são aplicações que hoje, que a gente chama de aplicações realmente de indústria 4.0. A gente chama de DApps, mas vão ser o que a gente chama de pervasive apps. Né? Então hoje tem essa migração dessa Web 2 para a Web 3, onde aqui a gente tem alguns paralelos, né? Sistemas distribuídos, né? Para data storage web hosting, ou seja, você poder armazenar uma página na web como elemento de uma chain. Você consulta o Google, na verdade o Google é uma regra de um contrato inteligente que gera uma página. Né? Busca, né, em elementos como streamer, é bem interessante, DNS totalmente distribuído e aplicações surgindo dentro desse intervalo. Né? Então, plataformas Hyperledger, Ethereum, Bitcoin e Ripple, né, são as principais. Tem a Cardano, que também está surgindo, mas é uma plataforma do Japão. Né? O Ethereum hoje é que te dá mais ferramentas para vocês trabalharem com DApps. O Bitcoin é onde você tem mais dinheiro. Então aqui algumas características, né? Tipo assim, Hyperledger Fabric é da IBM, mas ele é apoiado pela Linux Foundation, um dos projetos que a IBM coloca uma energia, né? Programável em múltiplas plataformas, né? Totalmente aberto, permite o que a gente chama de blockchain permissionada. Lembrando, o que é uma blockchain permissionada e não permissionada? Blockchain privada é aquela que funciona dentro de uma infraestrutura. Por exemplo, dentro desse processo da cadeia produtiva do café que a gente discutiu, eu poderia ter uma blockchain privada, porque ninguém quer saber quanto ele vai comprar de café. Se o concorrente dele, essa informação é importante para mim, ele não vai querer me vender essa informação, porque eu falo para ele o seguinte, não me vende 60. Ethereum baseado na Solidity, né? A Ripple é só aplicação, ela não está legal, e o Bitcoin é possível, mas ainda não é um processo muito óbvio, né? A moeda do Hyperledger não existe, porque ele não trabalha com criptomoeda, você vai ter que criar a sua própria. O Ethereum tem o Ether, o Ripple tem o X-Ripple, e o Bitcoin tem o Bitcoin. E aí a gente vai entrar agora na segunda parte, né? Que é justamente as DApps e as criptomoedas e as NFTs. E essa é a discussão muito grande. As DApps e as NFTs, elas são de verdade a nova web? Porque a gente falou na aula passada sobre a diferença entre a rede de ontologias, proposta pelo Tim Berners-Lee, e a rede de contratos inteligentes, baseada nessa internet de blockchain. E a questão é a seguinte, se a rede de ontologias, é porque a ontologia tem um significado, e significado implica em regra, se eu tenho um contrato inteligente, na verdade eu não estou implementando a mesma coisa, só que de uma forma um pouco menos aberta? A resposta é sim e não. Né? Então, assim, o que muda? O que é interessante? O que muda é que as pessoas têm propriedade sobre essas aplicações. Né? Então, os DApps são aplicações construídas sobre uma plataforma de blockchain implementadas como smart contracts. Então, a gente vai ter hoje jogos blockchain, a gente vai ter hoje aplicativos de notícia blockchain. Então, pensa o seguinte, que eu posso, né, eu tenho uma transaction dentro de, sei lá, olha como isso pode ser necessário, pode ser perigoso. Jornalismo. Vocês concordam que hoje o jornalismo é uma coisa muito importante e necessária para a sociedade da informação? Jornalismo sério é importante e necessário? Que o jornalismo deve ser informativo e ao mesmo tempo crítico? Imagina agora que você vai não vou dizer o Globo, mas sim o The Globo, Globo descentralizado. Ao você clicar numa página, você na verdade está gerando uma transaction que ele que está anunciando, ele paga por número de cliques.
eu quero ver alguma coisa, eu vou na chain, eu busco essa página vem para mim, totalmente descentralizada. Olha que interessante. Vocês viram sobre a internet do futuro com o Raton, não viram? Sobre internet orientada a conteúdo? Já ouviram falar desse conceito? O que é a internet hoje? Ela é orientada a domínios, a nomes. Você pega o nome, vai lá no DNS, transformo isso para IP, vou lá no IP, vou na rede, transformo isso para Mac, vou no Mac, pego o arquivo e faço esse caminho de volta. Capítulo 1 do Kuroso. Né? Capítulo 1 do Kuroso. Dá um link capítulo 1 do Kuroso. No canal tem um capítulo 1 do Kuroso lá explicadinho, bonitinho, você vê. Dá um link, eu não quero ver o seu canal, tô no saco, tu não lê. Dê o capítulo 1 do Kuroso. Tem livros que não tem, não sei para onde escapar. Você tem que sentar sua bunda na cadeira e ler. Banco de dados, pelo menos o primeiro capítulo. Redes, pelo menos o primeiro capítulo. IA, pelo menos o primeiro capítulo. 10 anos atrás eu diria que IA é commodity. Hoje eu digo que é uma necessidade. Você não tem como sair como profissional de computação se você não entende que IA existe. Ah, mas eu não sou um exímio fazedor de IA. Não entendo. Não quero ser exímio por bodega nenhuma. Mas pelo menos entende como faz. Como é que chama uma coisa no scikit-learn. Ou no Julia, porque o Julia é só amor. Jura? É mesmo, só amor? Começou. Cara. Você não teve uma decepção com o Júlia um tempo atrás? Hã? Você teve uma decepção com o Porque não é orientado a objeto. Me incomoda. Isso é foda. E porque não, assim, o R tem o shine, né? Assim, como é que eu vou explicar isso, né? Há muito tempo atrás, eu acho que foi o Tim Maia, que ele foi para os Estados Unidos e ele falou: Rio de Janeiro é uma merda, mas é bom. Nova York é bom, mas é uma merda. Essa é a minha relação com o R. Mas quem que é o outro? Não, o R, ele é uma merda, mas é bom. É tipo Rio de Janeiro, entendeu? Ele é horrível, mas ele tem o Shine. Nossa, o Shine é tão legal. Cara, mas o R tem funções do mesmo nome em diferentes bibliotecas e você pode usar ao mesmo tempo o mesmo código e ela do nada decide te fuder de graça. Cara, por isso que é uma merda. Gente, o fato que o operador do negócio é uma setinha, já começamos mal, né? Não estamos fazendo esse negócio direito. Mas a galera é legal, fazer uns gráficos é bom no R, né? Melhor que fazer no Python. Mas assim, tirando isso, então assim, é muito conveniente o R para quem está vindo da estatística da engenharia, pegando MATLAB. Engenharia, estou falando de engenharia de 10 anos atrás. Cara, vocês não aprendiam a programar, aprendiam MATLAB. Tá? Então nesse aspecto o R é legal. O Python é muito bom para quem está vindo de um background de computação. O que o Julia tenta fazer? Pegar esse background de computação legal e dar a mesma familiaridade que você tinha com o MATLAB. O MATLAB é uma ferramenta fantástica, né, gente? Vamos falar, odeio a MathWorks, né? Mas vamos falar de verdade. O MATLAB é uma ferramenta maravilhosa, é lindo aquele negócio. Pena que uma empresa predatória maldita safada, né? Que um toolbox daquele custa muito mais do que um 20, né? Mas, né, assim, então se você pudesse ter essa familiaridade com a mesma ferramenta, é isso que o Julia tenta trazer, tá? Mas a mesma coisa aqui. Então, na verdade, se você para... Como é que eu cheguei nessa questão do R? Do Julia? Como é que eu cheguei nisso? Estava falando justamente sobre orientado a conteúdo. Todo mundo tem que saber IA. Tem que ler o capítulo grosso tem que ter IA, tem que saber essa palavra toda. Então, só que hoje em dia você também precisa entender isso aqui. Isso aqui não faz... não é mais uma parte fora do que vocês vão trabalhar, né? Então, tudo isso aqui, imagina você poder fazer esse processo dos dados, da consulta de uma página através de um sistema distribuído. Então, essa implementação aqui é uma coisa que a gente sempre quis fazer, que é essa rede orientada a conteúdo. Porque ela é privada e segura por definição. Quem vai te dar a chave pode ser uma operadora. Então, agora imagina uma operadora de tráfego distribuído. E ela pode ser distribuída localmente. Porque ela pode ser o papel do balizador que vai buscar fora da rede, e ela te garante a proteção. Você falou alguma coisa também sobre o DNS. O DNS é totalmente distribuído. Mas aí depois disso, você falou que ia falar alguma coisa que tinha risco. Você ia falar alguma coisa... Não, já falei do negócio do risco. Imagina que você vai na página da Globo, eu sou a Globo. E eu ganho o número de cliques. Uma transação que é numa chain. Eu vou fazer uma notícia. Não estou falando da Globo mesmo. Estou falando de alguém que faça notícias sensacionalistas sem a Globo, né? Então, assim, alguma coisa que não é necessariamente a Rede Globo, eu não estou criticando porque eu não tenho nem caráter para julgar isso, né? Mas estou imaginando uma empresa assim, de mídia.
Vocês sabem o quanto, vocês são alunos da UFRJ, a gente cobra de vocês muita coisa. A gente sabe disso. Mas assim, a gente cobra porque vocês dão conta, né? E porque senão, qual é o desafio? Né? Fazer algo bom e sério dá trabalho. Dá muito trabalho. Agora, se é uma empresa pequena, fazer algo bom e sério é rápido? É rápido, não é rápido, é caro, é custoso, é emocionalmente difícil. Agora, e fazer sensacionalismo? Barato, né? Fazer propaganda aleatória de coisas assim, é barato, né? Fazer fake news, inventar notícia. A rainha da Inglaterra, o reptiliano. É barato, né? O que vocês acham que vai fludar nesse aspecto? Então, há um perigo aí, né? E aí mostra mais uma vez o que eu estava falando no começo da aula. Não tem a ver com a tecnologia. Eu vou encontrar uma forma de burlar isso. Ah, mas aí vai estar marcado que você que fez essa cagada. Mas dizer que a rainha da Inglaterra vai reptiliano vai me processar? E aí entra uma questão muito interessante. Qual é o custo de eu falar merda? Eu, empresa, né? Então, os DApps, eles são necessariamente aplicativos de código aberto. E olha que coisa louca, porque isso parece ser muito bom, né? Mas eles são necessariamente de código aberto porque eles vão estar dentro da chain, que você vai ver aquela regra, então você vê qual é a regra. Agora, você vê qual é a regra, você vê qual é a regra, você vê. Vocês todos aqui veem quais são as regras. Vocês sabem programar? Então, ó, faz diferença? Só o programa? Então é assim. Então você fez assim com a cabeça. Não, eu tô acompanhando. Ah, não, tá, beleza. Então ele vai armazenar e vão recuperar os dados com a tecnologia blockchain, que ao contrário dos aplicativos tradicionais que você baixa o seu dispositivo Android OS, os DApps não são armazenados. É por isso que a gente usa JavaScript. Eu quero executar num motor engine que vai ter dentro da torre. E aí que mora o perigo. Por que adianta ser código aberto se ele só existe durante um período de tempo tão curto que você não consegue ver o que você está executando? Não fica salvo, né? Fica por cá. Fica lá no host, mas não na tua máquina. Não é fácil de salvar? Hã? Não é fácil de salvar? É, não sei. Pode ser A gente tá fazendo Google Docs. Google Docs é isso. Quer dizer, isso não. Google Docs não é. Mas vocês entenderam, Google Docs é um código JavaScript que você executa na tua máquina. Eu uso mais o Google Docs do que eu uso o Word. Total. Tem anos que eu não abro. Você sente falta? Assim, cara, eu só uso duas coisas, o Google Docs e o Overleaf. Eu uso o Word quando estou trabalhando com alguém que precisa do Word. Beleza, campeão, vamos nessa aí. Mas tirando isso, eu não uso o Word, eu uso o Google Docs e o Overleaf. E mesmo o Google Docs e o Overleaf, eu tenho várias críticas justamente por causa disso aqui. O que está acontecendo ali dentro? Agora, executei uma vez e saí. Então, assim, na verdade, isso vai ficar salvo, vai ficar para sempre ali salvo. Eu vou identificar quem é essa pessoa. E se eu não identificar, porque se são tantas transações ao mesmo tempo, que a chain fica tão grande que verificar fica muito custoso. Lembrando, o blockchain foi pensado como uma prova de conceito por um cara em 2008, 2008 já fazem 14 anos. 2008, quando é que estava aqui na frente, ele tinha 6 anos. Tinha 9. Você tinha 9. Eu estava fazendo mestrado. Que sacanagem. Mas então, isso é um problema. Não foi pensado nessa escala. Quando tem essa escala, é massividade. O problema não é que não fique registrado, fica, mas vai ficar muito caro. Então, o front-end do DApp é hospedado numa plataforma de armazenamento centralizado, com seu código back-end é escrito em uma código PHP. Ou seja, tem uma página web, a aplicação React, que ele joga para uma rede blockchain. React, né? Porque todo mundo, assim, você vai lá no Fiverr, o que eu mais quero é a gente que sabe fazer React, né? React é a onda do momento, agora é Next.js, né? Eu tô muito velho. Então, essa ideia dos contratos inteligentes, ela é muito mais antiga do que o blockchain e vem nesse artigo de 97. Em 97 a gente já pensava nisso, para vocês terem noção, essa questão da web distribuída.
Não sei se vocês sabem, eu dava isso no curso de rede sem fio. Eu parei de dar o curso de rede sem fio porque deixou de fazer sentido. Mas Bluetooth nasceu da necessidade que a gente tinha de ter computação distribuída. O Bluetooth nasceu para fazer tethering entre o seu celular e uma rede de telefonia móvel. É que hoje a gente faz isso via Wi-Fi, né? Isso aqui já está sendo pensado há mais de 30 anos também. Hoje a gente só consegue implementar isso na prática, mas isso já vem sendo pensado há 30 anos, é de 97 esse artigo aqui. Então o contrato inteligente ele existe em cima da blockchain, mas isso já era pensado antes. Sistemas descentralizados são uma forma de trabalhar, porque a internet foi pensada para ser descentralizada. Ela é descentralizada a nível de sistema autônomo. Ela é centralizada para mim e para você, porque a gente somos Zé ninguém. A gente ganha dinheiro de salário, de trabalho, de esforço. Mas ela é descentralizada dos operadores. Se a Vivo explodir, para você não acontece nada. Você migra de operadores. Se a Claro explodir, você migra de operadores. Se as 4 explodirem ao mesmo tempo, vai ter uma outra operadora. É totalmente assim. Nesse aspecto, realmente a internet é extremamente resiliente. A gente é centralizado, as operadoras não. Então, essa questão da descentralização já é pensada desde os anos 60. Então, a gente está trabalhando, né? Então, tem uma galera trabalhando da CoinDesk que já está trabalhando com tokens blockchain há muito tempo. E, na verdade, existe um modelo de contratos que é chamado de ERC, onde, né, hoje o ERC padrão que a gente tem usado, se eu não me engano, é o ERC 721, que a gente vai ver, que eu vou mostrar agora para vocês, se a internet me permitir aqui, que eu quero mostrar para vocês a Remix IDF que a gente vai utilizar na aula que vem, que é um padrão. Então, como é que funciona? A gente vai usar a da Ethereum, porque a da Ethereum é mais acessível para todo mundo. Onde eu tenho hardware físico qualquer, pode ser o seu tablet, porque é uma web IDE. Então, o truque é esse, né? Roda uma interface pseudo-centralizada, mas o código foi descentralizado. Eu tenho um runtime, que é o Ethereum Node. Esse Ethereum Node ele é construído em Node.js normalmente. Vai ter uma virtual machine construída em JavaScript que roda o código da sua máquina virtual, que é o código do Solidity. Então o que o Solidity é? É um TypeScript para... É claro, né? Tipo assim, no caso do JavaScript, tá, gente? Pelo amor de Deus. Né? Vamos particular o bom senso. É uma linguagem que está, nesse aspecto, rodando em cima do Node.js, é um TypeScript, né? Compilável para JavaScript, que vai gerar um hash criptográfico. Então, eu tenho uma front-end IDE, uma web app, qualquer, com o próprio Remix, mas você pode programar isso, tem plugin disso para o VS Code, tá, gente? Que, inclusive, é como eu trabalho, tem plugin do VS Code, então, né? Maldita Microsoft. Mas é bom, né? É bom. Eles fizeram o trabalho direitinho, desgraçado. Né? A máquina virtual que vai compilar para um bytecode, porque como a máquina virtual é totalmente tradicional, isso vai jogar para essa rede Hopstone, que é a rede da Ethereum Foundation. Tá? Esse deploy é o deploy dentro da rede. Né? Eu vou consultar, vou pegar esse bytecode, vou transformar isso em aplicação e vou ler dentro da minha aplicação. Ou seja, é o mesmo fluxo que você tinha lá no capítulo do Kuroshi, só que na verdade está jogando para uma rede distribuída. E toda a rede é distribuída, a internet é distribuída, a gente só não vê. Ela deixa um pouco de ser distribuída quando eu passo a ter essa questão da Content Driven Network, onde eu posso ter um roteamento e jogo o roteamento para a operadora, né? Que é essa questão, ou seja, eu faço essa distinção. Até a 7ª edição do livro do Kuroshi, você tinha um capítulo de rede muito associado a rede, né? Realmente associado a roteamento. Quando você passa a ter o livro do Kuroshi dividindo o control plane do data plane, né? A camada de dados, a camada de controle da internet, isso mostra para onde os operadores estão indo. Essa questão de CDNs, de Software Defined Networks, isso é importante, isso é muito menos centralizado. Okay? Mas por que a gente faz SDN? Para facilitar. Custo, porque é melhor, porque é mais rápido, porque dentro da minha infraestrutura eu tenho controle. Agora, entre operadores, o que eu uso até hoje? BGP. Border Gateway Protocol. E aí eu volto ao seguinte, qual é a métrica que o BGP usa para troca entre operadoras? É um critério financeiro, é um acordo comercial. Então, vocês, não sei se vocês se sentem frustrados, mas eu sinto muito frustrado.
fiz programação linear 1, fiz programação linear 2, fiz otimização, fiz esta bosta toda e o contrato é um contrato financeiro. Que possa ser que em termos de recursos não faça nem sentido. E a internet é baseada nisso. Então, entendam mais uma vez, volta ao ponto inicial, o contexto social em que vocês estão inseridos. Se vocês não entenderem isso aqui é só lero-lero. É você ver o tutorial do Free Code Camp, que é maravilhoso, inclusive o tutorial dele de Solid, super recomendo. Tem um de 2 horas, que é lindo, e um de 16 horas, que é lindo com mais dor, né? Mas é muito legal também, né? Aí eu entro o seguinte, 2 horas de vídeo, são quantas horas de aula quando a gente para, mostra e discute? 6. Mas é importante discutir. Porque o vídeo vocês assistem a qualquer momento. Assistem. Não tem assistem no vídeo que é editado, né? Ainda bem que você edita o vídeo disposto. Ah, super edito, né? O canal é uma loucura, né? Então, qual é o critério das devs? O aplicativo deve ser completamente open source. Por que deve ser completamente open source? Porque a galera do bem? Porra nenhuma! É porque senão não roda, né, galera? Tá lá o nó, cara, é a aplicação. Não tem código JavaScript não open source, mas não faz diferença. Olha que louco! O JavaScript devia ser o grande promulgador do open source, mas não é! Vou criar uma mentira. Cláudio, você acha isso negativo? Não necessariamente. Mas a nossa sociedade não consegue concordar. Cambridge Analytica. Tá aí. Venda de dados. A empresa... gente, é um ponto central e é o que não entende, porque é vendida pra gente uma narrativa que toda empresa é do mal. Não, a empresa é orientada ao lucro. O Cambridge Analytica ali nasce com uma necessidade da empresa de melhorar a tua navegação, só que isso existe como oportunidade de negócio. Em algum momento as pessoas não pararam para refletir que isso era um problema. E muita gente hoje justifica que isso é uma questão de segurança nacional. E mais uma vez, segurança nacional é um entendimento que é civilizatório. Porque segurança nacional na Rússia, na China, nos Estados Unidos, no Brasil é completamente diferente. Não entender isso é que leva à discussão de por que o Snowden para alguns países é um herói e para outros ele é um criminoso. Entendem? Se vocês não pensarem nisso com um ponto de vista crítico sobre o olhar do mundo que vocês estão inseridos, vocês nunca vão chegar ao cerne da questão. Vocês vão ser, tecnologicamente, eu tenho certeza, esse programa inclusive melhor do que eu, vários de vocês aqui, eu tenho certeza absoluta. Sabem mais matemática do que eu consigo me lembrar, né? Dos 4 neurônios que eu tenho. Mas vocês precisam entender isso aqui. Porque isso vocês não são só fazedores técnicos. Vocês são todos tomadores de decisão. Essa é a expectativa que eu tenho de vocês. É por isso que eu falo essa abobrinha toda, para ver que algum de vocês, assim, ou discutam, me critique, ou a concorde, ou pense, ou veja algo diferente. O mundo é mais complicado do que parece. Então, esses dados, aplicativos e registros fazem parte dessa blockchain pública e descentralizada, mas não necessariamente. A gente está vendo que o Hyperledger ele pode ser permissionado. Eu vou usar um token necessário para acessar esse aplicativo, ou seja, um token mesmo é dinheiro. Dinheiro. Token eu troco por dinheiro. Mas como é que você chega numa casa de câmbio? Com carinho? Me vê aí $1.000. Né? Não é assim. Né? Então o aplicativo é de token de acordo com o algoritmo criptográfico. Vocês estão jogando o jogo é propaganda, eu estou ganhando dinheiro com esse jogo. Aí eu estou lendo a notícia, isso gera propaganda, eu estou ganhando dinheiro com esse jogo. Então tem uma regra que faz essa transposição. Esse token, ele é balizado? Não, ele não é balizado. Não tem como ser balizado. Porque a questão, o que baliza uma moeda? E aí vamos lá, economia. Economia é muito importante vocês entenderem. O que baliza uma moeda? Confiança. Né? A gente vê que, assim, para quem gosta de interesse, ver Casa de Papel é muito interessante, né? Quem viu aqui a última temporada de Casa de Papel? Assim, vocês se incomodam com o spoiler? Spoiler alert para você que está vendo esse vídeo de casa. Né? Então, assim, gaste uns 40, joga uns 3 minutos para frente, galera. No final da segunda. No final do final dos finalmente, eles roubam lá o ouro da Casa da Moeda. E aí vira pro dono lá, pro vilão. É muito ruim chamar a polícia de vilão nesse aspecto, né? Você está torcendo os caras que roubam. Né? E é muito interessante você construir isso, né? Eu estava falando justamente sobre isso hoje de manhã, né? Que o Casa de Papel tem um spin-off coreano, que é o Casa de Papel na Coreia.
Então olha só como isso há 15 anos atrás não seria possível. Uma série espanhola gera um spin-off coreano. E Casa de Papel e Round Six são duas das séries mais assistidas do planeta hoje. Então isso é muito legal. Né? Assim, inclusive, tem muita coisa legal acontecendo aqui, inclusive em cultura em termos do Rio de Janeiro. Né? Então, assim, teatro está rolando direto aqui, a custos assim. Um ingresso de cinema é 38, teatro está 10, está 15. Tem circo ali na praça da Cidade Nova, né? O Circo Crescer e Viver, que está rolando de 10 a 15 reais toda a sessão. Então prestigie, né? Não vai ao cinema, vai assistir um negócio, vai assistir um espetáculo, tem coisa tão legal acontecendo, fim do momento cultural. Né? Então os caras roubam o ouro e viram pro cara, mas esse ouro não serve para a Espanha de forma nenhuma. Esse ouro é só um balizador de uma garantia de compra, porque isso que é ouro quando a gente... Então coloca qualquer merda ali, ninguém vai olhar mesmo. E é isso que eles fazem. Porque isso é confiança. Então eles dizem para todo mundo, conseguimos o dinheiro de volta, o mercado se acalma. É claro que se um economista está ouvindo isso, você é economista está ouvindo isso, eu peço desculpas a você, essa é uma oversimplificação da realidade, mas, né, convenhamos, né, estou oversimplificando a realidade, mas na verdade isso aqui é baseado, né, num creditador, né. Aqui o exemplo do creditador é distribuído, e por isso tanto que oscila tanto, porque o creditador na prova de esforço é competição. No Proof of Stake, há algum algoritmo, por isso que esse DPoS, que é Distributed Proof of Stake, é uma área de estudo tão grande. Porque não é uma história de estudo só de computação. É de como eu faço para que as pessoas acreditem que isso é válido. E aí eu estou gerando esses tokens. E se você parar para pensar, eu tenho vários tipos de DEP. As DEPs vão possuir a própria blockchain, e nesse sentido o Bitcoin é uma DEP. E olha que interessante, eu falei sobre o blockchain como tipo de rede, mas o blockchain por si só é uma DEP. É uma DEP de criptomoeda. É uma carteira. Né? E o tipo 2, que utiliza a blockchain e uma DEP do tipo 1, né? Uma DEP que usa a blockchain, mas tem uma aplicação distribuída que converte para blockchain. É claro, porque faz tudo tão interessante. Né? E as DEP do tipo 3, que usam um protocolo de outra DEP, ou seja, está usando Ethereum, está usando qualquer outra coisa, está se fazendo totalmente trabalhando. Por exemplo, nossa rede Safe que usa o protocolo OMNI para emitir safe coins, ou seja, eu posso gerar minha própria aplicação dentro de um contexto limitado. Imagina o seguinte aqui, que eu quero gerar para vocês, vale bandejão. Mas eu só vou gerar vale bandejão se vocês vierem em sala de aula. Aí eu passo o crachá de vocês na porta aqui. Então se vocês estão aqui de 8 a meio-dia ou de 10 a meio-dia, você pode assistir, pode usar o bandejão. E aí a universidade vai pagar o bandejão de acordo com a demanda. Ou eu consigo distribuir os bandejões em centrais aqui embaixo, já com mais marmitos, para distribuir em vez de fazer uma fila de 30 milhões de quilômetros. Pergunta é, por que o babaca aqui não está ganhando dinheiro? É um trouxa, um otário. Né? Então, pensar o Bitcoin como um DEP é uma subversão do conceito original. Né? Mas, assim, que assunto hoje é mais subversivo do que blockchain? Então, todas as alterações no Bitcoin devem ser aprovadas por um consenso, ou seja, é basicamente a mesma coisa. Então, eu tenho os mecanismos de distribuição de tokens, que é a mineração, a prova de conceito, e aí, o que você está perguntando, hoje a gente trabalha por angariação, os tokens são distribuídos àqueles que financiam o desenvolvimento inicial. Então, na verdade, eu transformo a minha DEP numa sociedade anônima. Chupa! Olha que roubo escroto! Não, calma aí, deixa eu me indignar aqui. Olha que coisa nojenta, né? Que coisa safada. Eu estou fazendo uma sociedade anônima sem eu precisar passar por nenhuma burocracia, porque a autoria do software que me dá garantia. E a regra do contrato inteligente me gera a garantia de integridade, com ela hash criptográfica. Mas que calhordice! E eu não tenho como jamais desprovar. E aí eu volto no caso, qual é o problema do Uber? Por que eu tinha táxi? Licença de táxi na cidade do Rio de Janeiro ou qualquer cidade do mundo? O que é uma licença de táxi? É a garantia de que você não é um estuprador, assassino, né, traficante de drogas. Tá, o que não andava nada. Não andava nada. Ou tipo é, né? Mas assim, tanto que tinha propagandas na cidade do Rio de Janeiro, né, de que assim, use táxi
licenciado, porque era garantia que você passava por um escrutínio. E uma licença de táxi era cara, às vezes 100 mil reais. Era o preço de um apartamento. E o taxista era um cara que ganhava dinheiro. Porque ele fazia, o que o Uber faz? Ele cria uma aplicação distribuída que faz exatamente. Só que essa aplicação poderia ser um blockchain? Claro que poderia. O que o Uber faz? O papel do cartão de crédito. Ele é um validador que o motorista é um motorista. É isso. Tá aí, mais uma aplicação. Acabei de gerar aqui em sala de aula. Eu ia falar, por que ninguém nunca fez o Uber de blockchain? Então, Infraestrutura é cara, por isso que ninguém fez. Agora, o que o Uber faz? Fez o mesmo papel da permissão, mas o Uber, em sua essência, é táxi pirata. Em sua essência, ele é táxi pirata. Só que ele mostra que, através de uma aplicação tecnológica, isso é bom de fazer. O que se você é um cara inteligente, você deveria ter feito? Meu amigo, no mesmo dia eu vou na cidade, se eu abaixo o valor do táxi, 25, vou fazer uma coisa igual. Licença para você ser taxista é 5 pratas, é só pintar de amarelo. Você vai ver nego pintando carro a guache. Uma licença, faz um curso, que eu cobro o curso 100 pratas, é um curso online, imagina isso. Proíbo o Uber e faço isso, só que tem que fazer direito. Coloca uma página de avaliação de táxi para poder criar um... No aplicativo, clonei o Uber, sou o Estado, eu sou plá. Táxi digital aí, E é uma merda. É isso, o problema é esse. Gente, olha só. Aí volta ao ponto inicial de por que vocês são no JJ. Não pode ficar uma merda. Esse é o acordo que eu faço com vocês. Terminou isso aqui, e você vai fazer na sua vida, não pode ser uma merda. Não pode. Tem que ficar bom. O táxi é um exemplo de como a gente não sabe ganhar dinheiro. A gente ferra o taxista, a gente ferra o cara do Uber, a gente ferra todo mundo, porque não gera nem concorrência. A coisa mais próxima de fazer isso foi o 99 táxi. E o 99 táxi, eu lembro que no começo, por exemplo, eu e minha esposa tem uma história muito interessante. A gente começou a morar juntos com 2 meses de namoro. Só que isso já se fazem quase 8 anos, então a gente deu certo, né? Ou tipo isso, né? Mas a gente está aí, e no começo, quando eu ia para a casa dela, eu saía tarde da casa dela, assim, né? E eu morava no Rio Comprido. Para quem não conhece, o Rio Comprido não é top 3 lugares aprazíveis às 3 da manhã. Então, assim, pegava muito, não pegava Uber, isso em 2014, né? Eu estava começando aqui no Brasil, não confiava tanto, pegava muito 99 táxis. E aí eu passei a pegar Uber porque a galera do 99 táxis dizia pra mim: seu Cláudio, não pede um cartão de crédito não, paga pra gente na hora, que a gente não tem a taxa do 99. Na verdade, a taxa é menor quando o cara paga na hora pra gente. De tanto que o cara me encheu o saco, eu peguei o Uber para aprender que para de encher o saco, para não ter escolha. Né? Então, essas são coisas que são bizarras e que mostram essa coisa aqui. Então, a angariação de fundos é o seguinte, né? Como eu vou retornando. Gerei a aplicação, por eu ser dono da aplicação, toda vez que alguém usa a minha aplicação, eu ganho dinheiro. É como se eu tivesse ações da empresa e eu estou ganhando, né, lucro, dividendos disso aqui. Desenvolvimento. Os tokens são gerados usando um mecanismo pré-definido e são disponíveis apenas para o desenvolvimento dos débitos. Por exemplo, se você ajudar no desenvolvimento, você tem direito a uma parte. Aí eu estou te pagando no momento que você gera. Essas são as formas de gerar tokens. Por exemplo, pode ser uma aplicação aqui que não tenha um token pré-definido, né? Uma aplicação, por exemplo, de hospital. Isento que a gente como sociedade vai definir. E esse é interessante. A gente como sociedade define, porque a infraestrutura é pública. Você pode pagar pela infraestrutura, mas a infraestrutura é tua. Né? Então isso é muito interessante. Imagina você ser o seu próprio sistema autônomo. Quem já ouviu falar do conceito de NPU? Quem fez rede comigo sabe o que é uma NPU. O que é uma CPU? Central Control Processing Unit. O que é uma GPU? O que é uma TPU? E o que seria então uma NPU? NPU, Network Processing Unit. Você transformar a sua placa de rede num sistema autônomo por si só. Uma placa de rede com um processador dedicado para todas as operações simultâneas. Totalmente distribuído em qualquer lugar do mundo. Agora soma isso aqui com 5G. Rede de alta velocidade em qualquer lugar, sendo processada em tempo real dentro de uma máquina qualquer. Olha a disrupção de como a gente entende troca de dados. Agora, isso é o terror de qualquer governo organizado. E eu não estou falando disso de forma como se o governo fosse algo que você tem que quebrar, não, gente. Isso é o terror de qualquer governo organizado que acabou a organização. Para o governo te cobrar qualquer coisa, entender qualquer coisa, fiscalizar qualquer coisa, isso serve para o mal também.
Isso serve para o mal também. Para qualquer coisa que aqui, que é totalmente distribuído, difícil de processar, justamente pelo volume de coisas, casos de injúria racial, bullying, pedofilia, crimes odiosos traçados por isso aqui, é muito difícil de pegar também. Ainda é muito difícil de pegar. Não é difícil porque não esteja público, é difícil pelo volume, porque se você passa pela internet, hoje a responsabilidade de quem? Da operadora. E se você for responsável? Essas são implicações legais, sociais que a gente não sabe. A gente não entende a Constituição do nosso país, o direito, e o direito não vai acompanhar isso aqui, gente. Não vai. Não é culpa do direito, é culpa de como a gente entende a sociedade hoje. Eu já falei, Weapons of Mass Destruction, um ótimo livro, até a metade, e a Era do Capitalismo de Vigilância, um outro ótimo livro, que eu acho pior, porque a Shoshana Zuboff não é uma pessoa de tecnologia. Então, olha só o que tem hoje. Essas aqui são as 4 camadas que está trabalhando. A camada realmente da rede Ethereum, a camada onde eu vou ter aplicações que vão cuidar dessa questão das transações financeiras, como eu tenho a Maker, a Compound, a Null, onde eu tenho Borrow e Lend Rates, ou seja, eu tenho operadoras, isso aqui, gente, isso aqui é bolsa de valores em tempo real. É isso eu trocar uma aplicação em capital de conhecimento em tempo real. E aí eu vou ter as aplicações, como a Uniswap, Gnosis, OpenSea. O que é OpenSea? A OpenSea hoje é uma biblioteca de blockchain. É uma biblioteca de DEPs, onde esses DEPs são ativos intelectuais. Agora imagina, você publica um livro para poder comparar em tempo real se esse livro, para ela contar inteligente, se existe plágio. Ou então, assim, eu não consigo entender as pessoas que criticam o NFT em termos de arte. Ah, fez um macaco escroto. Isso gera muito dinheiro. Gente, foda-se. Quem se importa? A grande questão do NFT é propriedade intelectual. O cara que fez um macaco escroto, se ele vale 25 milhões ou 50 centavos, não importa. Mas isso permite ao artista vender a arte digital dele por um valor e garantir a propriedade intelectual. Então, muita gente está indo para esse cenário por causa da questão da propriedade intelectual. Da proteção garantida. Para o artista que antes tinha que passar por um... Eu esqueci o nome. Nossa, gente, que isso? É o café. Está afetando os 3 neurônios. Era um 4 no começo da aula. Crítico? Galeria. Eu não preciso passar pela avaliação da galeria. Eu simplesmente jogo na OpenSea desde que a sociedade julgue. E eu tenho a minha remuneração através dessa NFT. E a NFT pode trabalhar por angariação de fundos. Ou seja, quem comprar tokens da minha NFT me gera dividendos. Ah, Cláudio, mas eu posso tirar... Aí dá um ódio quando o cara fala isso. Tira o print. Você também tira print da Mona Lisa, desgraçado. Isso quer dizer que você é dono da Mona Lisa, jumento, né? Só porque você não toca não quer dizer que não existe. Essa é uma discussão da filosofia, né? E eu não vou entrar nessa discussão porque eu tenho mais o que fazer. Mas é uma discussão muito interessante quando você lida com problemas chamados problemas de parte todo. São problemas de formação ontológica. Tem uma matéria da professora Maria Luísa Campos, que é Fundamento da Modelagem de Sistemas, que é muito interessante, que discute a questão das ontologias, ou formações de significado, que são muito importantes dentro de um contrato inteligente. E aí entra DeFi. Onde está o dinheiro para vocês ficarem ricos, né? E qualquer blockchain que o tio ele fica, né, satisfeito, né? Qualquer moeda que for criar. E a Decentralized Finance, ou seja, é um lending and borrow de values em tempo real, totalmente centralizado e totalmente sem a fiscalização de um governo, porque isso é público e distribuído através de um contrato inteligente. Claro, se eu fizer um contrato bosta pra mim, totalmente abusivo, se fudeu. Porque ninguém está olhando, né? Mas na verdade o contrato está ali público. Ah, quer dizer que um órgão regulador vai poder olhar isso e dizer que você foi abusivo? Sim, mas aí você se registra em Taiwan. Se registra na Rússia. E isso não é legal, não. Isso é muito complicado. Então, assim, a gente está com um hype de Decentralized Finance, porque, na verdade, a gente está
hoje, eu discuti isso com vocês na aula passada, a gente está numa discussão dentro do que a gente vai chamar do hemisfério ocidental, nas duas civilizações do hemisfério ocidental, que é justamente, não necessariamente, né, mas a civilização norte-americana, europeia, Austrália, Nova Zelândia e sul-americana, entre Estado grande e Estado pequeno. Essa é uma discussão que existe. Pergunta se essa discussão está acontecendo em China, está acontecendo em Índia, está acontecendo na África, no Oriente Médio. Essa discussão não existe lá. É uma questão civilizatória. Eu já falei para vocês. Isso é contexto. A gente está tendo essa discussão agora. Isso aqui, a galera está dando nada do Estado. Aqui ninguém é de ninguém. Vai ser muito complicado. Porque abusos aqui, eles são validados por todo mundo. Mas se o cara abusar, ninguém mais vai querer fazer contato com ele. Mas já abusou de um, cara. Golpe é isso. Golpe é isso. Agora, tem alguns problemas. Hoje só que esse problema, né, é um problema meio ridículo. Né? Hoje os problemas dos DAPs é que eles são porcos. Lembra que eu falei que não pode fazer software merda? Não, hoje os softwares dos DAPs são merda. Mas por quê? Porque tem poucas empresas trabalhando nisso. Pensa o caso assim, quem já usou um Windows Phone? Já viu um Windows Phone? Usou? Meteu na mão assim e considerou, poxa, que bonito isso aqui, não tem aplicação nenhuma, que bosta, né? Então, por que deixou de existir? Porque não tinha aplicação nenhuma que bosta, né? É porque era ruim? Não, pô. É porque já era fluido, sabe? Era bom. Mas não tinha aplicação nenhuma, a gente parou de usar. Mas não tinha aplicação nenhuma, a gente parou de usar. Firefox OS. Quem lembra o que é o Firefox OS? Firefox OS era um sistema operacional lindo, baseado no Firefox como núcleo do sistema operacional e toda a aplicação na aplicação web. Você fazia aplicações do seu celular em HTML, CSS, JavaScript, tipo o que a gente faz com o React Native hoje. Era o módulo padrão de você fazer aplicações para o Firefox OS. Por que deixou de existir? Porque ninguém utilizava. Então, sem aplicativos. Então, assim, aí surgem esses non-fungible tokens, que nada mais é do que você jogar isso aqui, esses NFTs, dentro de um elemento. Então, eu vou pegar um item único, e aí pode ser, por que a gente está indo para o capital industrial, para o capital intelectual? Porque, na verdade, é um asset que antes você não conseguia validar fácil. Qual é o valor de uma música? É o valor que você dá para essa música, é o número de ouvintes. Mas como é que eu vou saber isso? Só o Spotify pode dizer. Agora não, agora você pode ter isso em tempo real, pela questão dos tokens. Então, eu vou pegar esse capital intelectual, que eu tenho direito de propriedade, livro, artes, música, o que quer que seja, código-fonte, eu consegui remunerar um cara via Twitch com criptomoeda. Por que eu não posso pegar para ele? Quem aqui já viu um vídeo no Twitch ou no YouTube de um maluco bizarro fazendo um código-fonte que você jamais teria saco de fazer na sua casa para pensar do zero, porque você não tem tempo para isso, mas você viu o cara fazendo e você se sentiu até satisfeito. Poxa, eu vou baixar esse código aqui, porque que coisa legal, né? Uma vez que eu escolhi esse item, eu vou escolher a minha blockchain. Normalmente a gente está usando o Ethereum, a gente usa, na verdade, uma plataforma como o OpenSea para fazer isso. Vou setar a minha carteira digital, ou seja, o meu token, aquele número da minha hash criptográfica, ou seja, o MetaMask que eu estou falando aqui. Vou selecionar o meu marketplace, ou seja, o cara onde vai fazer isso aqui, normalmente o OpenSea é o que a gente mais tem utilizado. Vou fazer o upload do arquivo e vou botar um processo de venda e vou dizer quanto é que vale. Pronto! Você transformou isso aqui no mercado livre da propriedade intelectual, verificado em tempo real. E é por isso que faz sucesso. Porque hoje em dia, assim, a gente pode fazer uma NFT, é fácil fazer uma NFT em código, né, mas tem uma ferramenta nova que é Next. O OpenSea faz Next para você. Mas você tem que ter o seguinte, para você subir para o OpenSea, eles cobram uma taxa, então você tem que pagar essa taxa. E eles, olha só que interessante, eles também se oferecem como o cara que vai transmitir seus dólares para criptomoedas para poder pagar eles, para te poupar desse trabalho. Olha que gente bacana, olha que gente legal, olha que gente do bem, né? Que coisa desinteressada. Então, assim, é bem interessante, é só você se logar ali. O MetaMask é uma aplicação, né? Você tem o Coinbase, o Wallet Connect, o formato, mas o MetaMask é o que todo mundo usa, é o que eu uso, por exemplo. Cláudio, você investe em criptomoedas? É claro que eu invisto em criptomoedas. Óbvio que eu vou investir. Eu vou ficar fora dessa, né? Inclusive agora é um ótimo momento para investir em criptomoedas. Cria um novo item. Quando ele fala, a gente não investe, né? Você investe em criptomoedas? Eu gosto da conversa que você tem. Como é que fala, mas a gente investe. Então vamos fazer só para você ficar feliz.
É pirâmide. Ele morreu hoje. Perdi uma luta. Vocês sabem que eu tenho que entregar vocês todos vivos até o final do semestre, né? Ou algo parecido com isso. Existe uma perda aceitável, né? Então, assim, eu vou comprar em Ethereum. Na verdade, o OpenSea permite várias moedas, mas assim, compro em Ethereum. E aqui eu faço de um cachorro. Então, assim, o Dogecoin nada mais surge do que uma palhaçada tipo assim, eu quero vender um meme. Qual o valor de um meme? Né? Então, assim, É bem alto. e agora eu posso vender esse meme para todo mundo ser dono do meme. Se alguém usar o meme publicamente para ganhos, poder utilizar. É claro que as leis de propriedade intelectual de cada país têm variações diferentes, mas olha que interessante, se o contrato inteligente ser alguma coisa, uma rede distribuída aqui no espaço global, né, isso é um pouco complicado. Então, para desenvolver os dApps, o que eu vou utilizar com vocês? Eu preciso do Ganache, que vocês têm instalado, vou usar o Truffle, o MetaFox, o MetaMask e o NPM. O Truffle, ele também é um pacote de NPM, que ele cria um ambiente fechado de baixo convexo. O Ganache, ele simula uma rede blockchain para vocês não precisarem pagar, né, pelo amor de Deus. Né? E o MetaMask é uma carteira de usuários para poder interagir com o Ganache. Coisas a se considerar, tem várias plataformas. Eu vou usar o Ethereum por uma questão de facilidade, mas tem várias que vocês podem trabalhar, inclusive a Binance, né, que é uma empresa muito grande de blockchain, eles oferecem a própria plataforma de contratos inteligentes para vocês poderem utilizar, mas eu vou usar o Ethereum com vocês. Hã? Isso aqui? Gente, eu estou fazendo no Android. no Android? Estou fazendo dentro de um tablet Android, pra você ter noção. Se funciona no Android, funciona qualquer coisa. Coisa que vocês vão ter que se preocupar é o ecossistema, custo da plataforma e o marketplace que vocês vão colocar no NFT de vocês. Tá? Então, gente, 3 horas. Chega, né? Cansou. Já acabou esse negócio de blockchain. Dane-se. Né? Vai todo mundo abandonar a faculdade e virar guru do blockchain. Não? Tá bom, já vou embora, Satanás. Já vou embora. Tá? Diga. É uma palestra que eu dei para uma disciplina da professora Letícia, do NCE, que é Ética, Sociologia e Epistemologia da Ciência. Onde eu estava falando sobre... Calma, Satanás. Você vê que nem... Ele não quer Aqui é o outro episódio do Quelombo que acabou na quarta-feira. Então, gente, olha só, chega de blockchain. Na semana que vem, trabalho na quinta, mas terça-feira a gente vai tentar gerar um blockchainzinho aqui em paralelo. Talvez a gente faça um dojo. Desejo a vocês todos um ótimo final de semana. Cuidem-se, estudem o trabalho, disposições, problemas, traumas, dúvidas e desilusões. Entrem em contato. Que nome, inclusive, ficou uma merda. Você viu? Ah, nem foi tão ruim assim. A direção foi horrível, aquelas cenas